Bem-vindos ao Pod Mais Vida Financeira, o podcast do SD Positivo. Aqui, nossas IAs analisam um artigo publicado no site SD Positivo, apontando as melhores estratégias para o seu bolso. O título do artigo de hoje é Parcelamento Eterno, o luxo que escraviza. E olha, esse título já dá um belo resumo do que a gente vai conversar, né? Vamos mergulhar nessa ideia que expõe uma verdade bem incômoda sobre os nossos hábitos financeiros. E a gente já começa com uma frase que é, nossa, um verdadeiro soco no estômago. Parcelar não cabe no bolso, mas cabe na vaidade. É forte, né? Vai direto ao ponto de um comportamento financeiro que, vamos ser sinceros, muita gente pratica quase no piloto automático, sem nem pensar muito a respeito. Então, a gente se pergunta, como é que chegamos a esse ponto, hein? Como que o parcelamento virou essa espécie de jeitinho oficial para consumir no Brasil? É só parar para pensar um pouquinho. Quando a gente vai comprar alguma coisa, qual é a primeira pergunta que vem à cabeça? Muitas vezes não é nem quanto custa, mas sim, dá para parcelar em quantas? Isso virou um reflexo, sabe? Quase um direito adquirido. E é aí que mora o perigo. Porque, olha, parcelar uma coisinha aqui e outra ali, para uma emergência ou algo planejado, tudo bem. O problema de verdade começa quando essa conveniência vira um estilo de vida, quando a dívida se torna parte da paisagem, algo normal no fim do mês. Mas a questão é, por que a gente cai nessa armadilha com tanta facilidade? Bom, a resposta para isso está na nossa própria psicologia. Sabe qual é o grande truque do parcelamento? Ele dilui a dor do pagamento. É isso. O preço cheio, aquele valor total, ele assusta. Faz a gente pensar duas vezes. Mas a parcela, é uma parcelinha, ela parece tão pequena, tão inofensiva. A diferença entre olhar para R$ 3.600 e pensar, nossa, que pancada, e olhar para 12 parcelas de 300. O valor final é o mesmo, mas a percepção é outra completamente diferente. Uma coisa assusta, a outra seduz. É uma ilusão, mas uma ilusão muito, muito eficaz. E aí vem a pergunta de R$ 1 milhão, né? O que acontece quando a gente soma todas essas parcelinhas que cabem no mês? A realidade é dura. O mês acaba não cabendo em lugar nenhum. O orçamento vira um quebra-cabeça que não fecha e o dinheiro, o dinheiro parece que some antes mesmo de cair na conta. E o problema não para por aí, na armadilha da nossa mente. Existem também os custos invisíveis, aqueles que vão corroendo as finanças bem devagarinho por baixo dos panos. E essa frase define bem o que são os juros. Um vazamento lento. No começo a gente nem percebe, mas quando vai ver, o estrago já está feito. Os juros são um grande fantasma dessa história. Às vezes eles estão escondidos ali, no famoso sem juros, que de sem juros não tem nada, já está tudo no preço. E outras vezes eles aparecem com tudo quando uma parcela atrasa. Para isso ficar mais claro, vamos dar uma olhada numa simulação bem simples. Então vamos lá. Tudo começa com uma compra, uma parcela de R$ 150. Parece tranquilo, né? Totalmente controlável. Só que aí vem outra compra, e depois mais uma. De repente, em um ano, já foram umas 4 compras parceladas assim. Um celular novo, um presente, aquela escapada de fim de semana. E o resultado? De repente, R$ 600 da renda mensal já estão comprometidos, e isso antes mesmo do mês começar. Percebe? O parcelamento não aumentou a capacidade de compra de ninguém. Ele só antecipou as dívidas e, com elas, os problemas. Mas o impacto disso tudo não é só no bolso, não. A dívida constante tem um peso emocional que é, nossa, enorme. É aquela sensação de viver sempre com uma parte da renda comprometida com o passado. O salário cai na conta e já tem dono. São as decisões, às vezes impulsivas, que foram tomadas meses atrás. Fica difícil planejar o presente e quase impossível construir um futuro. E o custo emocional é alto. Gera ansiedade, uma sensação de aprisionamento, sabe? Drena a energia mental, o foco. A gente perde aquela sensação de progresso, de estar indo para frente. Fica sempre aquela impressão de que o dinheiro nunca é suficiente. É um ciclo que consome a gente por dentro. Ok, mas existe uma saída para isso. Existe uma outra mentalidade, uma que é muito mais poderosa. E a chave para sair desse labirinto é entender que pagar à vista é um poder silencioso. Não é sobre ostentar, é sobre a gente ter autonomia. É sobre ter poder de negociação e, talvez o mais importante de tudo, ter paz de espírito. Essa comparação aqui resume tudo. De um lado, o parcelamento eterno. É o conforto imediato, mas que leva a um cansaço crônico. Do outro, pagar à vista.
É o tal do poder silencioso, a conquista definitiva. A escolha entre uma ilusão de conforto e o poder real da liberdade. Então, quer dizer que nunca mais se deve usar crédito? Não, de forma alguma. A questão não é essa. A ideia é usar o crédito de forma estratégica, sabe? Para exceções, para coisas planejadas, e não como a regra do dia a dia. E essa é a grande virada de chave, o ponto principal. O verdadeiro luxo não é ter as coisas antes da hora. O verdadeiro luxo é ter controle. É ter a certeza de que cada gasto é uma escolha consciente e não mais uma corrente que prende a gente ao passado. Este artigo faz parte da série Educação Financeira com o SD Positivo, criada para inspirar mudanças concretas na relação com o dinheiro. Fique ligado e confira os próximos temas para fortalecer ainda mais a saúde financeira ao longo do ano.